Amados, eu quero deixar uma palavra para abençoar a sua vida que está aqui na igreja e a você que está em casa, que o Senhor te abençoe também através dessa palavra. Convido a vocês a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 15. É uma palavra que traz muito ensinamento para as nossas vidas. E eu acredito que hoje o Senhor vai impactar a sua vida através dessa palavra, amém? Uma palavra que fala de retorno à casa do Pai, uma palavra que fala de restituição, uma palavra que fala de recomeço, uma palavra que fala de dar um passo para um novo tempo na sua vida. E eu espero de coração que você seja edificado de maneira tremenda através dessa palavra. Lucas 15, eu quero ler os versículos 11 e o 12, mas a palavra está dos versos 11 ao 32. Verso 11 e o 12, está escrito assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Pai, nós te pedimos que a tua presença esteja conosco nessa palavra, nos dá direção. Esteja, meu Deus, nos abençoando com essa palavra, trazendo, meu Deus, o rema do Senhor. Nós estamos aqui para alimentar o nosso espírito, para fortalecer o nosso coração. Então venha com a sua palavra, trazendo ânimo para a tua igreja, para o teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Amados, eu creio que você conhece esse texto. É um texto clássico do Novo Testamento. É uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. A parábola do filho pródigo. Antes de continuar, é importante você saber a definição de uma parábola. Uma parábola é uma história que Jesus criava. Ele incluía fatos da sua época, ele colocava objetos da sua cultura, e essa história que ele contava tinha como um propósito transmitir uma verdade espiritual para os seus ouvintes. Então essa parábola, ela tem como propósito transmitir uma verdade, uma mensagem para todos nós. Esse texto, ele não deve ser lido apenas como uma história contada aos ouvintes do Senhor. Essa parábola, ela tem tudo a ver conosco hoje. À medida que eu for falando, você vai perceber que muitos de nós já vivemos momentos parecidos com o que está relatado aqui nessa parábola, e muitos estão vivendo essa parábola como o filho pródigo, distante da casa do pai, afastados, desprotegidos, buscando, de certa forma, viver distante do pai, coisa que é impossível. Você não terá uma vida espiritual próspera, abençoada, se você decidir viver distante do pai. Esse pai da parábola representa Deus. O filho pródigo é aquele que desperdiça as bênçãos, trocando-as por outras coisas. E quantas pessoas estão vivendo isso hoje, irmãos? Estão trocando
a bênção de Deus, estão jogando fora a bênção de Deus. Por isso que eu sempre sou muito sincero com essa igreja: ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar: ah, o pastor Francisco nunca me deu essa instrução, ele nunca me avisou. Ninguém vai ter essa coragem de chegar para Deus e falar isso, porque nós ensinamos, mostramos e orientamos a forma correta, bíblica, das pessoas agirem para servir a Deus de maneira excelente. Então esse filho são aqueles que estão trocando a bênção de Deus. Esse filho mais velho é aquele que está na igreja, mas não desfruta das promessas de Deus. Sabia disso? Que tem muitas pessoas que não se desviaram, elas estão na igreja, mas não estão desfrutando, não estão vivendo aquilo que Deus tem para elas. Esse filho ficou irado, ele ficou com raiva, porque ele não desfrutava daquilo que o pai tinha, e ainda ficou chateado, porque o filho mais novo que chegou estava aproveitando aquela festa. Infelizmente, hoje tem muitas pessoas assim. A festa é a alegria do pai ao ver seus filhos na sua presença. Se existe uma coisa que alegra o coração de Deus, é os seus filhos na sua casa. Qual é o pai e a mãe aqui que não se alegra quando está com seus filhos? A menos que haja um problema de relacionamento, que haja uma interferência, uma anormalidade. Mas quando a família vai bem, você quer estar perto, você quer estar com o filho, você quer estar com a esposa, você quer estar perto daqueles que fazem parte da sua família. Agora, amados, tem um detalhe muito importante aqui nesse texto. Antes de qualquer palavra do pai para o filho, né, a história diz que o filho pegou todos os bens, foi embora, e chegando distante da casa do pai, ele começou a gastar tudo. Ele começou a jogar tudo fora. Ele começou a agir com irresponsabilidade, gastar sem gerar, gastar dinheiro sem colocar na conta. Aí vai acabar, irmão, não tem jeito. Se você só tira e não coloca, vai acabar. Assim foi esse filho. Ele começou a gastar, até que um dia acabou todo o seu recurso, a herança que ele trouxe do pai. E a Bíblia diz, irmãos, que ele começou a viver fome, porque naquela terra veio uma grande fome. E é isso que acontece com as pessoas que estão distantes de Deus. Elas estão famintas, o coração está faminto, o espírito está faminto, pedindo alimento, pedindo socorro. Mas a pessoa insiste em manter o seu coração faminto, porque para ela alimentar o seu coração com Deus, ela tem que abrir mão de um monte de coisa. Ela tem que abrir mão de muitas práticas. E esse filho foi procurar um emprego, e a Bíblia diz que o único emprego que ele conseguiu foi cuidar de porcos. O pior emprego para um judeu. Mas o pior ainda estava por vir. A Bíblia diz que ele queria comer da ração dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Diferentemente desse filho que queria comer ração e não lhe davam, o inimigo lá fora está dando ração para as pessoas que estão distantes de Deus. Porque ou você se enche de Deus, ou você se enche de outra coisa. Ou você
se alimenta de Deus, ou você vai comer um outro tipo de alimento. E esse alimento espiritual vai estar sempre disponível lá fora. O inimigo vai estar sempre com a mesa cheia, farta, mas é um alimento que gera morte, é uma comida que vai gerar um problema sério, vai enfraquecer as pessoas e vai amolecendo a cada dia mais, até que a pessoa morre. E esse filho então, longe da casa do pai, ele se lembra do pai, e ele então resolve voltar. E a Bíblia diz que quando o pai o avistou, no versículo 20, quando o pai viu aquele filho vindo à distância, o pai correu, e o pai abraçou, e o pai beijou aquele filho. Ele estava mal cheiroso, ele estava rasgado, ele estava certamente maltrapilho, descalço, a gente vê isso depois. Ele estava desfigurado, mas o amor do pai supera, irmão, essas coisas. O amor de Deus está acima de qualquer lugar que você está nesse momento. O amor de Deus está acima de qualquer prática pecaminosa. Basta um passo para Ele te aceitar, te abraçar e transformar a sua vida. Agora preste atenção. Quando o pai vê o filho, ele abraça, antes de qualquer palavra, antes de qualquer restituição material, o pai abraçou e beijou o filho. Eu aprendo aqui, irmãos, com essa atitude do pai, que antes de limpar o filho por fora, antes do pai dar roupas para o filho, antes do pai mandar o filho tomar banho, antes de limpar o exterior, o pai transmitiu cura para sua alma. Porque a cura começa de dentro para fora. Não adianta eu estar todo bonitinho aqui, uma roupa ajeitada, passada, limpinha, cheirosa, se dentro de mim eu estiver podre, se dentro de mim eu estiver carregando a podridão desse mundo, não adianta. Mas você pode estar aqui com a camisa bem simples, uma camisa aí que você já está há 10 anos usando, doido que ela se rasga, ela não rasga, né? Você pode estar com essa roupa aí, que nem passada foi, mas se você carrega Deus da sua vida, você é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa abençoada. O Senhor quer começar uma obra em nosso interior, na vida daqueles que reconhecem a sua necessidade. Existem muitos com coração aflito, existem muitos com coração doente, precisando de uma restauração na sua alma, com feridas que estão sangrando. Esse filho chegou sangrando, ele chegou humilhado, ele chegou envergonhado, ele chegou pobre, ele chegou com traumas na alma. E o pai então, deixa eu dar um abraço, porque um abraço é terapêutico, um abraço transmite cura. Isso é importante. Segundo a psicoterapeuta norte-americana Virginia Satir, ou Satir, se eu estiver errado, me perdoe aí pela pronúncia, mas segundo essa psicoterapeuta, ela diz que precisamos de 4 abraços por dia para sobreviver. Precisamos de 8 abraços por dia para nos manter, e precisamos de 12 abraços por dia para crescer. O abraço é importante. O abraço, ele gera bem-estar. O abraço traz cura, faz bem à saúde, faz a outra feliz, transmite segurança, proteção, valorização, reduz o estresse. Minha pergunta é: você já foi abraçado hoje?
Você já abraçou alguém hoje? A esposa, os filhos, o marido, o amigo. O abraço é importante. E esse pai está dizendo para esse filho: olha, eu estou aqui fazendo curativos da sua alma. Eu estou aqui passando remédio nas suas feridas. Porque antes da festa, antes da roupa, do anel, do calçado, do quarto, é importante você ter uma alma curada, um coração resolvido. Não adianta alguém crescer de posição se dentro dele ele permanece doente. Eu conheço um monte de gente assim, cresce numa técnica, avança numa posição, mas dentro continua sendo um anão, continua sendo um pigmeu, enfermo, continua sendo uma criança. Eu quero profetizar aqui para você que chegou o tempo do Senhor arrancar as fraldas de muita gente. Chegou o tempo do Senhor arrancar você do berçário. Chegou o tempo dessa igreja amadurecer. Chegou o tempo de Deus levar você para o campo de batalha, para você começar a passar por um treinamento, porque nós estamos em guerra, irmãos. Será que a maioria não entendeu ainda? Nós estamos numa guerra. O Senhor está tocando o chofar, nos chamando para a guerra. É hora de você pegar a sua espada. É hora de fazer parte do treinamento para você vencer as batalhas. Eu quero lhe dizer que o Senhor vai treinar teus braços. O Senhor vai tornar você perito em guerras. Você vai se levantar para guerrear por tua família, guerrear por tua célula, por tua casa de paz, guerrear por teu parente, por teu amigo, teu colega de trabalho, fazer guerra por esta igreja. O inimigo tem debochado de muitas pessoas, ridicularizado muitas pessoas, mas com você será diferente. Você vai se levantar, você vai ser treinado, porque é hora de crescer. É hora de você se levantar como um soldado, um homem guerreiro, uma mulher de valor, que não vai se dar por vencida, por vencido. Eu não desisto, irmão. Eu não vou desistir, nem que fique só eu e você, nem que fique só nós dois. Nós vamos continuar, porque eu não vou desistir. Quem mais não vai desistir? Tem mais alguém que não vai desistir. Então, queridos, o pai estava curando o filho, e isso é tão importante, amados. E aqui eu quero trazer uns detalhes no texto. Se você puder, fique com a sua Bíblia aberta em Lucas 15. E a primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos está no versículo 22. Diz assim a palavra: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Por que que isso é importante, amados? Por que que eu destaco a roupa? É porque de acordo com as suas roupas, as pessoas vão fazer uma leitura da sua vida. E esse filho chega vestido com roupas de escravos, mas ele era filho. Significa dizer que a sua essência era de filho, mesmo que estivesse com feridas na alma, que eu creio que com o abraço do pai, ele já foi curado, ele recebeu a cura. Mesmo com a essência de filho, ele continuava com as vestes de escravos. O pai estava dizendo: traga roupas, porque eu quero provar para todos que ele não é escravo, ele é meu filho. Irmão, tem muitas pessoas por aí com vestes de escravo, que nesses dias Deus vai levantar, Deus vai arrancar as roupas de escravos e vai dar a você uma roupa limpa,
uma roupa branca, espiritualmente falando, como diz em Apocalipse, aquele que está limpo, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Eu quero lhe dizer que você vai contemplar isso, pode ser na sua vida, pode ser na vida de alguém. Deus vai esfregar na cara de Satanás que ainda existe oportunidade, que ainda tem chance para essa pessoa. Quem sabe é você que precisa substituir suas vestimentas. Talvez não estejam todas sujas, mas tem uma mancha que precisa ser resolvida. Olha, creia, Deus quer fazer essa transformação na sua vida. Ele está aqui presente, pode ser hoje, pode ser agora. Por quê? Porque Ele está aqui em nosso meio, irmão. A Bíblia diz em Isaías 61 e o versículo 3, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. A roupa transmite uma mensagem, mas não é só isso. Roupa também nos remete à segurança. Quando Deus muda as suas vestes, Ele está te protegendo, Ele está guardando você do inimigo te tocar. Roupa também nos fala de beleza. Como uma roupa muda a vida de uma pessoa, como uma roupa é capaz de embelezar uma pessoa. Quando você usa as vestes espirituais, brancas, purificadas, quando você é revestido pelo Senhor, você recebe também beleza espiritual. Você se torna alguém diferente. O interessante é que o texto fala: trazei depressa a melhor roupa. Por quê? Porque o pai tinha urgência de vestir o filho. Ele não queria esperar mais tempo. Muitos dias haviam se passado, ele não podia esperar. Assim também, irmãos, Deus deseja abençoar você apressadamente. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, que Deus as abandonou, que Deus as deixou sozinhas. Aí é o Léo lutando sozinhas, sofrendo. Diferentemente disso, Deus tem pressa em te abençoar, irmão. E Ele não vai esperar que chegue o amanhã. É claro que isso passa por sua vida. Por exemplo, o Salmo 81 é um salmo belíssimo. E no Salmo 81, Deus expressa o seu desejo de abençoar o seu povo. E quando eu falo de seu povo, eu estou falando da Novo Tempo. Eu estou falando de você, de mim. Quando eu falo povo de Deus, a menos que você não faça parte do povo de Deus. Se você não fizer, é outra história. Mas se você faz parte do povo de Deus, eu estou dizendo que Deus expressa no Salmo 81 que Ele deseja te abençoar. E nos versos 13 ao 16 está escrito assim: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu os sustentaria com trigo mais fino, e os saciaria com mel que escorre da rocha. Olha Deus dizendo: ah, se meu povo me escutasse. Basta você guardar essa frase. Ah, se meu povo me ouvisse. Ah, se meu povo parasse para atender a minha palavra. Deus
não se alegra quando ele é impedido de abençoar o seu povo. Impedido? Mas ele não é o Todo-Poderoso? Sim, mas eu posso impedir de Deus me abençoar. De que maneira? Quando eu ando no sentido contrário àquele que ele me ensinou. É uma porta de bloqueio. Quando eu ando no sentido contrário à sua palavra. Por quê? Porque a promessa ele já fez, mas nós podemos rejeitá-la quando decidimos caminhar do nosso jeito. Você entendeu? Deus fez a promessa, mas eu posso impedir dessa promessa se cumprir. Quando? Quando eu decido caminhar do meu jeito, viver da maneira que eu gosto. Eu estarei impedindo da bênção se cumprir nas nossas vidas, na minha vida. Assim também será com você. Mas eu quero declarar uma palavra para a sua vida. Se você quiser essa palavra, levante suas mãos. Assim como esse Pai, Deus quer te vestir, mudar a sua vida, para que todos saibam que somos seus filhos. E eu creio que nesses dias Ele fará algo poderoso em sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A segunda lição que eu quero compartilhar está no versículo 22. O pai disse: coloquem um anel em seu dedo. Amados, anel fala de aliança, de compromisso. E aquele pai, ele estava restaurando a aliança que o filho havia quebrado. Com essa atitude, o pai estava dizendo que o relacionamento com o filho estava sendo restabelecido completamente. Agora, para que essa aliança com Deus seja restaurada, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Precisamos esvaziar o nosso coração, a nossa alma. Os versos 17 a 20 fala sobre isso. A palavra de Deus diz que aquele filho, no meio daquele sofrimento, ele se lembra que tem um pai. Por isso que eu orei inicialmente aqui. E essa é minha oração. Eu quero reiterar. Pode ser que alguém que não está vindo para a igreja assista esse vídeo. Eu acho difícil, mas pode ser que o Espírito Santo toque no coração dele. Porque eu quero reiterar, repetir o que eu disse antes da gravação. Eu oro para que Deus leve você a buscar a sua presença. Nem que Ele te leve para um leito de hospital, nem que Ele gere uma crise dentro da sua casa, contanto que você se volte para Deus. Essa é a minha oração, irmão. Esse é o meu desejo. Porque Deus é um Deus de amor, de misericórdia, é um Deus de compaixão. Mas quando Ele estende a mão para julgar uma causa, sai da frente, que ninguém escapa, a começar por mim. Então, assim como esse filho que deixou tudo para trás e correu humilhado em direção ao pai, eu não quero ser tratado como um filho. Eu quero ser tratado pelo menos como um escravo, um dos trabalhadores. Assim como ele foi em direção ao pai, assim também nós devemos fazer. Tem gente esperando Deus lhe abençoar da sua forma, não é da sua maneira, irmão. Deus é quem diz a forma que vai te abençoar. E a maneira de Deus é que você se esvazie de si mesmo e venha à sua presença. Amém? Então não tem como viver bem com o Pai, não tem como viver um relacionamento com Deus sem abrir mão de coisas que estão vindo a reboque.
meu conselho para você é: larga tudo isso aí para trás e deixe Deus governar a sua vida. Em Hebreus 8,13 diz: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Hoje vivemos uma nova aliança, um relacionamento com Cristo, e para você viver essa nova aliança, tem que romper com muitas coisas que tentam te atrapalhar. E hoje, queridos, é o dia, eu creio, que Deus vai restituir essa aliança que você corrompeu, que talvez eu estraguei, que eu quebrei. É o dia do Senhor trazer restituição, como o Pai trouxe restituição para esse filho. Uma outra lição que eu quero trazer para vocês, já a penúltima, também no verso 22. O Pai diz: tragam calçados e coloquem em seus pés. Amados, essa palavra é muito importante, talvez a mais importante dessa mensagem. O Pai mandou trazer calçados, e nós aprendemos aqui muitas coisas. Por que que o Pai mandou trazer calçados? Aquele filho, obviamente, estava descalço, mas ele não saiu da casa do pai descalço. Ele se perdeu no caminho, ele perdeu tudo. De filho ele se tornou escravo, e ele chega como escravo. E a Bíblia deixa claro, queridos, que o pai diz: tragam calçados. Por que que o pai disse: traga sandálias? É porque quem caminhava descalço naquela época eram os escravos. Eram aqueles que viviam subjugados ao senhorio, a uma tirania de alguém. Então, esse filho estava como escravo, mas ele não era escravo. Ele havia se submetido àquela vida de escravidão, de miséria, de tristeza, como muitas pessoas hoje, que era para estar aqui louvando a Deus, alegre, exaltando, glorificando o nome do Senhor, mas estão numa situação de miséria espiritual, estão sendo escravizadas, como se estivesse em estado terminal espiritual, sendo que poderiam estar exaltando o seu Senhor, o seu Pai, o Deus que as criou. Então, assim como esse filho, existem muitos filhos por aí, vagando como se fossem escravos. E aqui a sandália não é só uma demonstração de que ele era filho. As sandálias também significava dizer que o pai estava falando para o filho: o teu tempo de sofrimento acabou. Porque sem sandálias nos pés, nos machucamos com facilidade. Sem sandália nos pés, nos machucamos. E sem sandália, nós somos impedidos de caminhar com mais rapidez. Então o pai estava dizendo a ele: é chegada a hora de você começar um novo tempo. É chegado o momento, meu filho, de você começar uma nova estação na sua vida. Você que está vivendo aí talvez como um fracassado, é chegada a hora de você se levantar, de você olhar para o céu e enxergar a Deus, aquilo que Deus quer fazer na sua vida. É hora de deixar as feridas para trás, é hora de deixar a escravidão para trás. Talvez você não tenha conseguido avançar, teus pés estão feridos, estão machucados, mas hoje o Senhor vai colocar um par de sandálias novos de volta em teus pés. Sabe, quando eu comecei a estudar esse texto, e quando eu comecei a estudar essa passagem e ligando alguns textos bíblicos, eu
fui levado a Efésios 6, versículo 15, quando a Bíblia diz: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Então, quem tem um pouquinho de discernimento, e quem está ligado aqui já entendeu a mensagem das sandálias. Andar com os pés calçados significa andar com o Evangelho na sua vida, porque o Evangelho, diz a Bíblia em Efésios 6, que devemos estar calçados com o Evangelho, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Os calçados fazem parte da armadura de guerra apresentada em Efésios 6. O soldado não pode resistir seu inimigo se ele está descalço, se ele está com seus pés feridos. Um soldado não pode fugir rapidamente, caso seja necessário. Se ele tiver que fugir, ele vai ter dificuldades para andar mais rápido. Você precisa estar calçados com o Evangelho, porque a Bíblia diz também em Romanos 16, 20: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Pés sem sandália não consegue esmagar nenhum mosquito. Pés sem sandálias espirituais não consegue derrotar nada. Mas os pés calçados com o Evangelho têm capacidade de esmagar a cabeça da serpente. Hoje Deus colocará as sandálias de volta em seus pés. Se seus pés estão machucados, feridos, hoje você será calçado. A paz voltará a reinar no teu coração, e virá um tempo de avanço, de prosperidade, em nome de Jesus. Um tempo de prosperidade, de crescimento, de avanço. Aceite hoje, irmãos, essa palavra. Receba essa palavra em seu coração. E por último, esse último ponto não está aqui no texto, mas eu entendi, e eu posso crer que aquele filho recebeu o seu quarto de volta. Se o pai deu roupas, colocou o anel em seu dedo, se o pai calçou os seus pés, então entendemos que o pai deu o seu quarto de volta. E essa mensagem do quarto, eu poderia pregar uma mensagem só falando sobre o quarto da intimidade. O quarto aqui nos fala de intimidade. Amados, esse é o tempo em que Deus quer viver intimidade com você. Ele quer te levar para o quarto de intimidade. Ele quer levar você para um lugar e te isolar desse mundo natural. Deus quer isolar alguns desses dias do mundo natural. Deus quer que você se isole, não das pessoas, mas do sistema. Deus quer que você se isole dessa vida medíocre, sem crescimento, sem avançar, sem prosperar espiritualmente falando. É hora de você entrar no quarto de intimidade. Essa intimidade é importante, é necessária. Não é só um dia, mas uma vida íntima com o noivo. Muitas pessoas estão hoje apenas cultivando uma religião como qualquer outra. Não, nós não fomos chamados para religião. Deus nos chamou para um relacionamento. Deus nos chamou para uma busca intensa por Ele. E essa intimidade, ela vai gerar santidade.
A santidade vai gerar unção. A unção gera autoridade. E a autoridade gera vitória contra o inimigo. Você não tem vitória sem autoridade. Você não tem autoridade sem unção. Você não tem unção sem santidade. E você não tem santidade sem intimidade. É uma coisa que liga a outra. É por isso que muitas pessoas não conseguem romper na vida, porque elas estão distante desse quarto. Eu quero te dizer que a sua busca por Deus vai definir o seu nível de revelação que Ele vai dar a você. O Salmos 25 e o verso 14 diz: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Amém? O quarto de intimidade é importante. Então que essa palavra ela seja aplicada no teu coração. Eu creio, irmãos, que hoje é o dia de você dar o primeiro passo para um novo tempo na sua vida. Diga amém. Essa situação que talvez você está vivendo, caso você esteja, ou qualquer pessoa que está me vendo nesse vídeo está vivendo, essa não é a situação que Deus planejou. Deus tem muito mais para você nesses dias. Deus tem muitas bênçãos, vitórias. Deus tem lugares que você nunca chegou. Deus quer levar você a ambientes que você nunca entrou. Muitas pessoas estão longe da casa do Pai, preferem guardar porcos, preferem ficar longe do plano de Deus do que correr para os braços do Pai. Hoje é uma noite de você se voltar para Ele. Hoje é o dia de você restaurar a sua aliança com Ele. Deus está esperando o seu retorno a Ele. Basta um passo em direção a Deus para que Ele venha ao teu encontro. Assim como esse pai veio ao filho, Deus também está pronto a te acolher, a te receber. É muito importante você entender isso. Não basta sairmos da lama, Deus quer tirar a lama do nosso coração. Quando é que nós saímos do esgoto, da lama? É quando entregamos a nossa vida a Jesus. E quando é que Ele tira a lama de nós? É quando começamos a entrar num processo de santificação. Tirar você da lama foi com Deus, tirar a lama de você depende de você. Deus vai tocar em áreas que você não gostaria, ou então você não será limpo. Deus vai mexer com coisas que você não queria, ou então você vai permanecer sujo. Essa é a verdade. Para esse filho voltar à casa do pai, ele teve que deixar os porcos para trás. Não tinha como ele trazer porcos para a casa do pai. Ele tinha que vir sozinho. E da forma que ele chegou, humilhado, sujo, rasgado, envergonhado, mendigo, o pai lhe abraçou. Não importa como você vai chegar diante de Deus, o importante é chegar. Amém, irmãos? Não importa a forma que você vai chegar diante do Senhor, o importante é se você vai chegar. Porque se você chegar diante dele, você vai viver um novo tempo na sua vida. Hoje é o dia em que seu passado será remido, absolvido, resolvido, perdoado. Talvez você olhe para trás e sofra com o teu passado. Isso é um sinal de que você é gente, que você falha e que você reconhece que precisa mudar. Quando esse filho caiu em si e voltou para a casa do pai, ele estava assumindo a necessidade de mudança. E você
precisa mudar ou está bom do jeito que está? Ou está bom, está maravilhoso? Eu, Francisco Lima, quero crescer em Deus. Eu reconheço que preciso melhorar em Deus. Eu preciso orar mais. Eu preciso ler a Bíblia mais. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu reconheço isso. Agora, se você já está buscando o suficiente, amém. Agora, se não está, irmão, por favor, dá teu grito de libertação hoje. Sai dessa UTI espiritual. Sai desse lugar que você está sendo consumido. Cada dia está morrendo um pouco. Cada dia está se acabando, esfriando um pouco mais, dando passos para trás, cada dia descendo a escada. Hoje é um dia, é uma noite de você dar um passo para frente, nem que seja devagarinho. Se você está correndo para trás velozmente, se você está andando a 1000 por hora para trás, é mais importante você andar a 1 por hora para frente do que 1000 por hora para trás. Esse é o tempo de você correr para os braços do Pai. Esse é o tempo dos céus celebrar a sua vitória, o seu retorno para a casa do Pai. Haverá uma manifestação de alegria por causa da tua vida. É uma festa promovida pelo próprio Pai. Se você se voltar para Deus, será o fim de um sofrimento que parecia irreversível. Hoje eu quero declarar que a sua escravidão acaba. E assim como essa igreja tem um nome profético, novo tempo, que comece um novo tempo de alegria, que Deus inaugure um novo tempo de alegria em sua vida e na sua geração. Agora nós sabemos que para esse novo tempo ser inaugurado, depende diretamente de você. Nada muda se você não mudar. Nada muda se você não mudar. Hoje é um dia propício para você clamar por Deus. Amém, irmãos? É uma noite de você retornar ao que você deixou para trás, de você voltar e reativar os sonhos, reavivar projetos. É o tempo de você abrir a gaveta, tirar aquilo que está parado e recomeçar. Eu não sei quanto tempo esse filho perdeu, mas ele perdeu uma fase da vida dele. Ele perdeu boa parte da vida dele. E talvez você está perdendo parte da sua vida. É hora de você voltar a fazer o que agrada a Deus. É hora de você correr e dizer: Pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Oh, meu Pai, me trate pelo menos como um trabalhador, como escravo. Olha, o Pai não vai discutir isso, Ele vai te limpar, Ele vai te receber, Ele vai curar teus traumas, Ele vai curar tuas feridas, Ele vai te perdoar, Ele vai restaurar a sua vida, e Ele vai colocar você no teu posto outra vez, em nome de Jesus. Se eu sou profeta dessa igreja, irmão, se eu sou profeta dessa igreja, eu quero declarar que virá nos próximos dias um crescimento em todas as áreas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não aceitamos aquilo que não é de Deus. Nós não aceitamos aquilo que não faz parte da vontade de Deus. Profetizamos que na sua vida vai acontecer aquilo que está no coração de Deus. Os planos do Senhor se cumprirão na sua vida, em nome de Jesus. Você que está em sua casa, diga que assim seja. Diz aí na tua casa, que assim seja. Amém? Que Deus abençoe a todos.